Fala pessoal, muito bom dia, pelo menos aqui pra mim, né? Então, como eu combinei com vocês nessa aula de hoje, né? Essa aula sobre polimorfismo, a gente vai fazer aqui por meio dessa gravação. Então, desde já autorizo vocês a, em caso de dúvidas, questionarem, né? A mim pelo grupo, no privado. Vocês têm meu contato e não fiquem com dúvidas, tá certo? Então a gente vai procurar de alguma forma lidar com essa situação, né? Já adianto aqui que eu ainda não tô legal, né? Ainda não tô 100%. Tô fazendo um esforço aqui para gravar essa aula. Vou tossir várias vezes aqui, mas espero que isso não atrapalhe aqui o processo de compreensão, tá certo? Bom, a gente vai trabalhar na aula de hoje o último pilar da orientação a objetos, tá? Que é o pilar do polimorfismo. E já aqui no primeiro slide, né, eu deixei destacado aqui a porção da palavra poli e a porção da palavra morfismo, né? Desde já eu quero destacar isso aqui, que é para vocês já se antenarem, que essa é uma palavra diferente, mas é uma palavra que tem como base a composição de duas palavras, né? Por isso que aqui está o destaque. E é isso que eu quero trabalhar com vocês ao longo aqui da aula de hoje, tá certo? Olha só. Então nós já trabalhamos aqui os pilares da abstração, né? Que a gente viu que é aquele processo de extrair do mundo real apenas o que é relevante para o nosso contexto, né? Para o desenvolvimento da nossa aplicação. Nós vimos aqui também o pilar do encapsulamento. Então esses dois primeiros pilares nós trabalhamos na segunda unidade, né? Então o fato de desenvolvermos classes já implica o processo da abstração, já implica o processo do encapsulamento. Caso não implique, então é porque tem alguma coisa errada com o seu processo de modelagem, né? Que é outra palavrinha que a gente tem usado para designar esse processo de criação de softwares orientados a objetos. Na aula passada, na aula anterior, nós vimos o conceito de herança, não só o conceito, mas vimos também códigos, né, a prática de como nós podemos implantar a herança. Então, enquanto a abstração ela filtra, enquanto o encapsulamento ele esconde, protege, acabei não tendo dito isso, né? A herança ela visa reutilização de código. Então eu enfatizei bastante na aula para vocês não enxergarem a herança como um processo, como uma reprodução, por exemplo, entre objetos. Então a gente já trabalhou essa distinção entre classe e objetos, né? A classe é o modelo, é o molde do que vem a ser um objeto. É um molde que representa uma classe, uma categoria. Então, se você quer representar objetos do tipo pessoa, primeiro você, após o processo de abstração, você vai trazer os elementos que importam da pessoa em termos de atributos, comportamentos. Você vai modelar isso numa classe, certo? Então ali você tem um molde e a partir desse molde você pode instanciar objetos, que é quando de fato a coisa ganha vida, né? Então um objeto ele tem um espaço em memória, uma classe é apenas código. E a herança, ela não diz respeito a objetos. Claro que vai haver consequência para os objetos instanciados, mas a herança tem muito a ver, somente a ver, a gente pode dizer assim, com código, com classes, tá certo? Então, a herança é aproveitamento de código. Se você tem uma classe e você precisa criar uma segunda classe, e você nota que essa segunda classe, ela faz tudo e tem tudo, é tudo que a primeira classe é, com uma pequena diferença, ou pode ser até uma diferença substancial, mas tudo da outra classe é reusável, reutilizável, aproveitável, então você pode aplicar aí o conceito de herança, tá certo? Até para que não haja duplicação de código. E aí na aula de hoje a gente vai tratar justamente sobre o polimorfismo. Então, para compreender o polimorfismo, né, é importante estar afiado em herança, tá certo? É importante também estar afiado aí no conceito de ponteiros referências, que não há como termos o polimorfismo sem o conceito de ponteiros, né? E herança.
E claro, não tem como fugir da abstração e encapsulamento, né? Criou classes, a gente vai estar nesses pilares aí. Então na aula passada a gente viu que a herança ela produz um relacionamento E1 por meio da herança public, né? Vocês devem recordar disso. Quando a gente pensa em composição, a composição ela tem aquele relacionamento tem um, né? A agregação a gente trabalha pelo menos com a ideia de contém um. Quando a gente diz contém um, é um ou mais, né? E, enfim, em termos da herança, a gente já viu que é um relacionamento E1, porque quando você tem uma classe base, né, assim que a gente viu, que deriva essa classe para criar uma especialização, a especialização é um na classe base. Então, se você tem uma pessoa e deriva essa pessoa para especializar numa classe aluno, ora, um aluno é uma pessoa. Um aluno ele tem todos os comportamentos de uma pessoa e ele tem todas as características e atributos de uma pessoa. Muito embora ele vá ter novos comportamentos como aluno, como assistir aula, e novos atributos como aluno, como matrícula. Mas a gente pode afirmar categoricamente que um aluno é uma pessoa. Então, isso é o relacionamento E1, né? Valendo lembrar aqui, destacando aqui o parênteses, a herança public, né? Que ser mais muito flexível, permite os outros dois tipos de herança, né, que é a protected. A gente viu esse modificador de acesso, visibilidade na aula passada, né, que ele é o intermediário entre o private e o public, para ser usado no contexto de herança, para que as classes derivadas acessem os membros protegidos, mas os membros protegidos não sejam visíveis do lado de fora. E você pode também fazer uma herança privada, né? Porém, essas duas que eu acabei de citar não produzem um relacionamento E1. Então, sempre que cria herança, não esqueça de, para produzir o relacionamento E1, né, fazer a herança pública. Então, uma classe derivada pode, como nós já comentamos, adicionar novos atributos, nada impede. Uma classe ela pode adicionar novos métodos. Se você recorda da aula anterior, a gente criou vários monstros, né? Vamos retomar esses monstros hoje. E os dois primeiros monstrinhos, né, eram o Monster e o Growling Monster, né? E aí a gente no Growling Monster apenas acrescentou um novo método. Então ele herdou tudo que Monster tinha, né? E acrescentou um novo método, que é o comportamento de grunhir, né? Tá certo? E nós vimos também a possibilidade de sobrescrever métodos, certo? Sobrescrever métodos. Então o processo de sobrescrita, pessoal, só para reforçar aqui, já que foi o tema da aula passada, é quando você na derivação, na classe especializada, reescreve um método que já está implementado na classe mãe, né, na superclasse, na classe superior. Quando a gente diz reescreve, é você aproveitar a mesma assinatura, certo? A mesma assinatura, o mesmo protótipo, e não só repetir, como trazer a nova implementação. Então isso aí é sobrescrita de métodos. E a gente viu também, né? A gente no finalzinho eu mostrei um exemplo. A gente vai reforçar isso aqui na aula de hoje, que um ponteiro ou referência de uma classe básica pode ser usado para apontar ou referenciar qualquer objeto de classe derivadas. Em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer é que, embora você seja um aluno, eu posso lidar com você como uma simples pessoa, porque você não deixa de ser uma pessoa. Então, em código, é eu pegar um ponteiro pessoa que aponta para um objeto, uma instância aluno, ou uma instância aluno de especialização. Certo? Então, isso é possível sim. Agora, claro, isso tem que ser feito de forma consciente, porque, como a gente já comentou, mas vamos reforçar hoje, um ponteiro ele só é capaz de um ponteiro, né, para um objeto, ele só é capaz de enxergar o que a classe do ponteiro possui em termos de membros, de comportamentos, né? Então, se eu tentar por meio de um ponteiro aluno, um ponteiro pessoa, chamar um get matrícula de aluno, uma vez que get matrícula existe apenas em aluno, isso não vai ser possível, porque o ponteiro desconhece esse método, tá certo? Porque eu estou olhando para um aluno como uma pessoa, na perspectiva de uma pessoa. Então é importante
entender isso, né? Mas claro, para o polimorfismo e a ideia de sobrescrita, a coisa já muda de figura e podemos fazer bastante coisas aqui legais e dinâmicas, né? Então, polimorfismo, o que seria isso, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Então, a ideia aqui do polimorfismo, pessoal, tá? É processar objetos de classes da mesma hierarquia como se todos fossem da classe básica. Então, a ideia é a seguinte: você tem uma hierarquia de objetos, instâncias aí aleatórias dessas hierarquias, e a ideia é que você possa, por meio de, por exemplo, um vector, uma lista, um array de ponteiros para a classe base, certo? Apontar para objetos dessa hierarquia e chamar um comportamento geral conhecido pela base, né? De forma que cada objeto posteriormente, quando invocado, o método, ele se comporte da forma como ele deve se comportar e não na forma como foi implementado, digamos assim, na classe base, tá certo? Eu vou trazer aqui um exemplo mais lúdico para a gente entender isso aí, tá certo? Mas é importante sacar isso aqui. É você processar objetos de uma hierarquia, então tem uma hierarquia de classe, né? E aí você tem instâncias aí. Depois você tem um container, que é um container de ponteiros da classe base, tá? E esses ponteiros vão ficar apontando aleatoriamente aí para esses objetos. Então a ideia é que se você chamar um comportamento que é comum a todos, tá? Mas esse comportamento ele deve ser exercido de forma diferente a depender do objeto, isso de fato vai acontecer. Então a ideia aqui é você focar no geral, tá? Quando estiver programando com classes que implementam o polimorfismo, ao invés de estar preocupada com o detalhe específico. Então aqui a gente trabalha de forma polimórfica na hora de codar, certo? Mas na hora de chamar como usuário, o recurso ele vai fazer com que a gente foque no geral. Então, de forma intuitiva, de forma lúdica, a gente pode entender aqui, ó, que um animal ele é capaz de se mover. Todo animal ele se move, né? Talvez nem todo, mas vamos assumir aqui que sim. Então eu tenho uma classe aqui animal, tá? A gente vai trabalhar mais à frente a ideia de classes abstratas, tá certo? E vamos supor aqui que nós temos essa classe aqui animal, uma classe abstrata, não precisa saber o que é, mas entenda que não faz sentido a gente instanciar aqui um animal. E aqui nós temos derivações, né, que eu representei já como imagens de possíveis instâncias, que aqui é só um exemplo lúdico, intuitivo. Então a gente pode ter uma derivação animal, cachorro. Então o cachorro é um animal, ele tem tudo que um animal faz, ele faz tudo que um animal faz, né, de forma geral, entendeu? Como se mover. Um peixe, ele é um animal, mas ele tem suas especializações, né? Ele tem o comportamento de se mover, assim como a ave também tem um comportamento de se mover. Mas entenda aqui a ideia, nós temos uma hierarquia, a classe base é animal, temos aqui 3 derivações de animais diferentes, e o ponto é que a gente sabe que se um animal é capaz de se mover, um cachorro é capaz de se mover, um peixe é capaz de se mover e uma ave é capaz de se mover. Mas vocês vão ter que concordar comigo que o cachorro ele se move de uma forma bem diferente do peixe, e o peixe se move de uma forma bem diferente do cachorro, da ave. Então qualquer combinação aqui, vocês vão concordar comigo que vai ser diferente esse movimento, certo? E qual é o ponto aqui do polimorfismo? Sabendo que qualquer animal é capaz de se mover, eu posso então pegar ponteiros e referências da classe básica animal e sair apontando para essas instâncias aqui. Então posso ter um ponteiro animal apontando para uma instância cachorro. Eu posso ter uma instância animal e apontar para... Posso ter um ponteiro animal, referência animal, apontar para uma instância peixe e da mesma forma para ave. E o ponto é, caso eu chame mover, né, a partir do ponteiro base chamar o método mover, ou dizer animal mova-se, o animal ele não vai se mover como um animal. Não faz sentido, porque como é que o animal se move? Depende. Mas o animal ele vai se mover de acordo com sua própria espécie, tipo, digamos assim, de acordo com sua própria classe. Então o cachorro vai se mover usando as 4 patas, o peixe vai se mover nadando na água e a ave vai se mover batendo suas asas para voar. Mas tudo isso implica o movimento do animal. Mas cada um se comportou de sua própria forma.
Então essa é a ideia do polimorfismo. Então existe mover em animal e existe mover em cada uma das derivadas, mas o mover de cachorro é implementado de uma forma diferente do mover de peixe, que é implementado diferente do mover da ave. Então você já percebe que se mover é uma característica animal e está presente nas derivadas, mover, você já deve ter deduzido que ele é um método sobrescrito, tá certo? E é exatamente isso que o polimorfismo faz, ele se aproveita dos métodos sobrescritos para invocar o comportamento correto, mas não com base na classe básica, e sim com base na especialização, tá certo? Sim com base no próprio tipo do objeto, por isso que é polimorfismo, tá? Então via de regra, não via de regra, mas vamos pensar aqui de uma forma diferente, exatamente, né? Polimorfismo é exatamente a permissão de uma ação diferente a depender do tipo do objeto. Então é olhar para os objetos de forma genérica, mas saber que dali vai vir uma ação diferente, justamente como característica da especialização, né, do objeto. Então poli quer dizer muitas, né? Morfos, formas, né? Então polimorfos quer dizer muitas formas de se comportar. Essa é a ideia. Então um animal ele tem muitas formas de se comportar. Vai depender de quê? Da sua especialização. É um cachorro, então ele se comporta assim, né? Ele se move assim, tá? É uma serpente, então ela vai ter que rastejar. Então é um movimento que ela vai fazer, mas é um movimento bem diferente de um cachorro. Então é muitas formas de se comportar. Então em essência o polimorfismo ele sempre vai envolver uma hierarquia, como a gente já deve ter notado, né? Vai envolver sempre ponteiros, porque você não pode pegar uma variável de classe básica para atribuir uma variável, um objeto de classe derivada. Você não pode fazer isso, você tem que usar sempre ponteiros e referências. Então você já deve ter deduzido isso com base nos exemplos aqui, né? Vai envolver aqui sobrescrita, tá certo? E vai, já falei, ponteiros, sobrescrita, tá certo? Vai envolver também um detalhezinho aqui que são os métodos virtuais, a gente vai comentar, e naturalmente a herança, né? Porque envolve a hierarquia. Belezinha? Então olha só, foi o que eu acabei de dizer para vocês. Quais são os mecanismos básicos, né? Aquela pergunta, tá, professor, entendi a ideia do polimorfismo, entendi quando devo aplicar, tá certo? Inclusive na atividade vocês vão ter vários exemplos, né? Vocês podem pensar em conta bancária. Então você pode ter uma conta no banco, mas essa conta pode ser poupança, conta salário, conta corrente, conta investimento. Cada conta dessa é uma derivação de conta. E se você quiser ver o saldo, né, esse saldo ele pode ser processado de uma forma diferente. Então, sempre que vocês tiverem esse contexto que é geral, mas o específico se comporta diferente, é o polimorfismo que deve ser implementado. Então a gente vai precisar aqui desses mecanismos, que é a herança, a sobrescrita, métodos virtuais e ponteiros e referência. Daqui nós já conhecemos 3, né? O que nós não sabemos é o que são métodos virtuais, tá certo? Mas não é nada de outro mundo, tá? Então, mais uma vez aqui reforçando, deixando registrado aqui na aula de vocês como ele acontece na prática. Então o polimorfismo ocorre quando se invoca um método virtual, aqui nós estamos sendo mais precisos, por meio de um ponteiro ou referência de uma classe básica, seja ela direta ou indireta, tá? Então pense na hierarquia, pense em um comportamento que é sobrescrito ao longo dessa hierarquia, pense que você vai usar um ponteiro base e pense que o método sobrescrito ele foi estabelecido como um método virtual. Pronto, você tem um polimorfismo, tá? Então vamos ver aqui como é que isso se aplica, tá? Então olha só, vamos analisar aqui primeiramente esse jogo de ponteiros, mas se aplica também a referências, tá, pessoal? Eu uso ponteiros porque fica mais prático aqui pra mim. E já ponteiros ele exige um pouco mais, né, do aluno do que referências, então já vamos no que exige mais aqui em sala, porque fica bem mais simples no contexto de referência. Vamos analisar essa relação aqui, ponteiros versus hierarquia de classes, né? E aí eu vou me aproveitar aqui de classes que a gente desenvolveu na aula passada. Você deve recordar aí do Monster, Strong Monster, né? E lembre-se que o Strong Monster ele é uma herança, né? Ele é uma especialização aqui de Monster. Dessa vez eu só coloquei tudo no GitHub, tá? Então vou abrir aqui no meu computador os exemplos, tá certo? Então deixa
Eu acho que tem alguma coisinha aqui estranha, então vou fechar tudo aqui e abrir novamente. Acho que eu não tinha fechado aqui do último, tá certo? Então eu vou pegar esse exemplo 1 aqui, ó, tá lá no GitHub. Vamos abrir tudo aqui no Gine. Ok, realmente tem arquivos de outro exemplo, né? Então olha só, o Monster vocês já conhecem, não quero alongar muito essa aula aqui, tá certo? Então temos a classe básica, não temos nenhuma novidade aqui. Perdão, não temos nenhum método virtual ainda, tá? E aqui é a classe que vocês já conhecem, né? Note aqui os membros protected. E vamos aqui para o Strong Monster. Também temos a sobrescrita aqui naturalmente, né? Temos um método que eu acrescentei aqui, getMoAttack, que eu adicionei, né? Tá aqui a herança. Então Strong Monster é um monster, então aproveita tudo que monster é e tem. E aqui eu sobrescrevi, né? Aqui eu adicionei um método e aqui eu adicionei um atributo. Então essa é a grande vantagem da herança, como a gente já comentou na aula passada. Aproveitar tudo que já tem pronto e ter a possibilidade de adicionar novos métodos, atributos. E também a possibilidade, né, tudo aqui é uma possibilidade, sobrescrever métodos. Então você não precisa fazer tudo isso. De repente você só sobrescreve. De repente você não quer sobrescrever algum método, você quer só acrescentar um método, né? E de repente ao acrescentar um método você precisa acrescentar também um novo atributo, né? Então tudo vai depender do que você esteja aí implementando. Belezinha, pessoal? Temos aqui de código, acho que não precisamos consumir tempo aqui desse exemplo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente a relação entre ponteiros e uma hierarquia, tá certo? Então, a gente tem aqui Monster e Strong Monster, e a gente tem aqui instâncias, né? E a gente tem aqui dois ponteiros, um ponteiro para Monster e um ponteiro para Strong Monster. Esses dois ponteiros, eles são inicializados aqui como null, ok? Então, desculpa novamente. Então ainda não aponta para ninguém. O que a gente vai fazer? Vou fazer uma combinação aqui desses ponteiros com os tipos, com as instâncias. Então primeiramente, a gente vai fazer o trivial aqui, né? Eu pego M, que é um ponteiro monster, e estou atribuindo a ele o endereço de monster. Monster é um objeto, é uma variável, então estou extraindo o endereço de monster e atribuindo aqui o ponteiro. Então o que eu tenho agora em M? M nada mais é do que um ponteiro de fato para um objeto monster. Antes ele era um ponteiro nulo, né? Agora ele é um ponteiro para um objeto monster. Como vocês já sabem, o monster que a gente implementou, se nós vamos trabalhar ainda, ele é capaz de ser printado na tela, né? Por meio dessa sobrecarga aqui do operador com a função friend ou string. Esse é o tema da próxima aula, sobrecarga de operadores. Então essa próxima linha aqui está simplesmente mandando o meu objeto. Eu tenho que desreferenciar M, porque M é um ponteiro. Então eu acesso o objeto dessa forma e estou mandando esse objeto ser printado na tela. Já já a gente dá o play aqui para vocês verem. E aqui, ó, apenas para ilustrar, eu estou chamando os métodos que o ponteiro M conhece e obviamente que estão presentes no objeto monster, né? Que é isAlive, sofrer golpe e golpear. Usamos aqui o operador seta porque estamos acessando o objeto por meio de um ponteiro. Então a seta ela automaticamente já faz essa desreferência aqui. Por isso que a gente muda para seta, né? Se a gente quisesse usar o ponto, teríamos que desreferenciar, fechar com parênteses para usar o ponto. Então fica uma sintaxe meio esquisita, o ponteiro, a seta, muito melhor. Então o ponto aqui é o seguinte, ó. Eita, tomara que eu segure aqui, viu? Até o final, mas vai dar certo. A gente tem monster aqui, golpear, né? Temos golpear em monster e temos golpear sobrescrito em strong monster. Então é isso que eu quero ilustrar aqui, ó. Quando eu chamo golpear aqui, qual é a versão que vocês acham que vai ser chamada? Naturalmente, se a gente olha para o lado esquerdo, a gente tem um ponteiro monster. Se a gente olha para o lado direito, temos que esse ponteiro aponta para um monster. É uma instância monster, então não tem para onde correr, né? Golpear aqui só pode ser da versão monster, tá certo? Não tem para onde correr. Ponteiro do tipo do objeto apontado, naturalmente, não há que ter nenhum tipo de dedução aqui. Nesse outro exemplo, já já a gente roda aqui. Se eu esquecer, me avise, né? É brincadeira, não tem nem como, né, pessoal? Eu tenho um ponteiro Strong Monster, que agora está apontando para um Strong Monster. Mando printar na tela. E aí, por meio do ponteiro
strong monster, eu acesso os métodos. A pergunta agora é, ExaLive, como só tem a versão base, ela é chamada versão base. Até porque a herança traz tudo isso. Sofrer golpe, mesma coisa, mas golpear está sobrescrito, né? Como a gente tem uma instância monster e temos um ponteiro strong, uma instância strong monster e um ponteiro strong monster, qual é a versão que você supõe ou imagina que vai ser invocada? Porque golpear tem em cima e embaixo. Bom, aqui também não há dúvidas, né? Porque tanto o ponteiro ele é para strong monster, quanto o objeto é strong monster. Então golpear vai ser da versão strong monster, não temos dúvida aqui, tá? Agora vamos para outro exemplo. Vamos começar a descombinar o ponteiro com o tipo específico do objeto da hierarquia. Agora a gente tem um ponteiro monster, ok? Que está apontando para strong monster. Então o ponteiro é de um tipo, que é o tipo base, e o objeto apontado é de um tipo derivado da hierarquia. Mando printar aqui o monster, né, desreferenciado. Como isso aqui é implementado na base, então já há aqui um relacionamento E1, né? Ops, aqui ó, ele recebe um monster, tá? Veja que strong monster a gente nem implementa isso, então o própria função friend de monster ela aceita receber como referência um strong monster, então ela vai imprimir só a parte que é comum a todo mundo. Isso a gente vê aqui na implementação, ó. Cadê? Strong monster não, tem que ser monster, né? Ó, tá aqui a implementação. Então a gente mostra o monstro, o nome dele, o life, se ele tá vivo, né? Se ele tá morto, caso não tenha life. Então, isso é geral, todo monstro ele tem capacidade de saber seu nome e se tá vivo ou não, o seu life. Certo? Então, o fato de eu estar usando aqui um ponteiro base e um objeto derivado não vai trazer implicação para cá, porque mesmo que a referência enxergue só a porção do monster, né? Que o objeto aqui ele é um ponteiro base, né? Tudo que a gente precisa está no monstro, então aqui não tem problema. Aí a questão vem aqui, ó. ExaLive é a versão de quem? Bom, independe, né? Porque Strong Monster herda de Monster, o ExaLive, o Sofrer Golpe. Então a gente sabe que chama-se a única versão existente. Mas aqui a gente tem o desafio, né? Eu sei que vocês já devem estar olhando aí os comentários. E a questão aqui que eu faço é, eu tenho um ponteiro monster. Estou indo mais devagar nesse primeiro exemplo aqui, que é pra gente clarear as ideias, tá? E eu tenho que esse ponteiro aponta para uma classe derivada. Mas espera aí. Monster implementa golpear. E Strong Monster implementa golpear, sobrescrevendo o método aqui nessa herança. E aí a dúvida é, se eu tenho um ponteiro base que aponta para uma instância derivada, qual é a versão que está sendo invocada de golpear? E aí? Você tem a versão em cima e tem a versão embaixo. Eu defino isso com base em quem? Com base no ponteiro? Porque o ponteiro enxerga uma versão de monster. Ou com base no objeto, que tem sua própria versão de monstro. Então, como aqui a gente ainda não usou métodos virtuais, certo? Como aqui a gente ainda não usou métodos virtuais, a gente não, né? O código aqui vai produzir como resultado a invocação do golpear de monster. De monster, tá certo? Perdão, aqui que eu tive que resolver um detalhezinho aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Então entendido aqui, pessoal? Porque não estamos ainda usando o conceito de métodos virtuais, quem prevalece aqui é o tipo do ponteiro. Então o ponteiro é do tipo monster, então independente da instância ser uma derivada, tá? Como esse método existe em cima e embaixo, então a versão que vai prevalecer aqui é a versão do ponteiro, tá? E aí um outro detalhe que é importante, se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser pegar um ponteiro Strong Monster e apontar para um endereço de monstro, isso aqui não pode, certo, pessoal? Porque você não pode dizer que um monster ele é um Strong Monster. Eu não posso dizer que eu pego uma pessoa na rua aleatório, falo com ela e já afirmo que ela é um aluno do IFPB. Isso não
pode acontecer, né? Você não pode fazer essa afirmação de forma categórica. Você pode até ter a sorte de se esbarrar com uma pessoa na rua e de fato ser aluno do IFPB. Mas assim, em termos de código, a gente não pode codar essa garantia, tá certo? Existem situações que você pode, digamos assim, tentar arriscar fazer esse tipo de atribuição. Mas, via de regra, isso tem como ser evitado, tá certo? Então, vamos rodar agora, né? Vamos rodar aqui. Então, estou compilando aqui o código e já rodando aqui o programa, né? Então, olha só. Deixa eu botar só o código aqui, ó, só para vocês lembrarem, né? A ordem aqui. Então, estou printando o primeiro, que é o monster. Ponteiro igual ao objeto. Então, tá aqui, ó. Monster. Chamei o GoPA. Quem está atacando é o monster. No segundo aqui eu tenho um ponteiro strong monster apontando para um objeto strong monster. Então temos aqui o strong monster. Quando eu chamo GoPA, é o strong monster que está atacando. No último exemplo, aqui ainda nós não temos o polimorfismo, né? Não coloquei para vocês métodos virtuais. Estou só mostrando para vocês as consequências de não usar os métodos virtuais, consequentemente não termos o polimorfismo. E aí aqui, ó, eu tenho um ponteiro monster apontando para um strong monster. Quando eu chamei GoPA, qual foi a versão? Monster atacando, tá? Eu botei o print aqui, pessoal, no GoPA das classes, só para a gente ver aqui didaticamente qual das versões está sendo invocada. Então aqui está provado por A mais B que um ponteiro base, né, ao apontar para um objeto derivado, se você tentar invocar um método que é presente nas duas formas sobrescrita, vai prevalecer a versão do ponteiro, tá certo? Outro detalhe, é claro, é que você não pode invocar aqui um método que não existe na classe do ponteiro, né? Então, se eu estivesse tentando aqui, por exemplo, invocar getMoveAttack, por mais que StrongMonster tenha esse método, o ponteiro desconhece getMoveAttack, né? Ele só conhece, ele só é capaz de ver a sua própria classe. Então, esse é um outro ponto importante também. Tá certo? Que já friso aqui para ninguém esquecer. Ok, pessoal. Então, sigamos aqui. Acredito que deu para clarear bastante, né? Lembrem-se que o relacionamento é um cidade da classe derivada para a classe básica, né? Então por isso que a gente pode pegar um ponteiro base e apontar para um objeto derivado, mas o inverso não é possível, tá certo? Então o que foi que nós observamos aqui? Que sem um método virtual, o ponteiro referência de uma classe básica para um objeto derivado vai invocar as funcionalidades da classe básica, que é as funcionalidades conhecidas pelo ponteiro, né? Já que o ponteiro é de um determinado tipo. Então vai prevalecer o tipo do ponteiro, tá? Isso sem método virtual. Tem como a gente mudar isso? Tem. Empregando aqui os métodos virtuais, tá? Que é apenas a inclusão de uma palavra-chave. Mas calma aí, tá? Vamos resumir aqui a banda, a ópera, tá? Deixando registrado aqui para vocês. Então o que nós podemos fazer? Apontar um ponteiro base para um objeto base, ok. Apontar um ponteiro derivado para um objeto derivado, né? Estou me referindo aqui mesmo tipo em ambos os lados, ok. Talvez surja até a dúvida, se eu pegar uma classe derivada, eu tenho A, aí tenho que deriva B, deriva C, né? Uma deriva da outra. Se eu pegar aqui um ponteiro B para apontar para um objeto, vou desligar aqui o celular. Para apontar para um objeto mais derivado ainda, mais especialista, eu posso fazer isso também, tá certo? Então é válido aqui nesse segundo ponto. E apontar um ponteiro aqui de classe básica para um objeto de classe derivada, já vimos também que isso é possível, tá certo? Mas pegar um ponteiro derivado para apontar para um objeto de classe básica, não. Tá ok, pessoal? Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui em métodos virtuais. Pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui para resolver uma demanda aqui que estão me ligando. E aí, enfim, já fica guardadinho aqui essa primeira parte. Aí eu upo as partes separadas, crio uma playlist. E aí dá para vocês estudarem talvez até melhor, tá certo? Então vou acessar aqui a pasta. Até daqui a pouco.